Olá, muito boa tarde. Sou Sofia Andrade, psicóloga clínica, e hoje venho falar sobre a terapia de exposição no tratamento do transtorno do stress pós-traumático e fobias. Ultimamente tenho-me perguntado o que é que eu aconselho na área do trauma e na área do medo, e esta terapia funciona muito bem em conjunto também com outras técnicas de relaxamento. Portanto, a terapia de exposição é um tipo específico de terapia cognitivo-comportamental, que é uma técnica de psicoterapia que é muito frequente e utilizada no tratamento do stress pós-traumático e fobias, como já mencionei. No tratamento para a TSPT, a terapia de exposição destina-se a ajudar o paciente e a obter o controle do medo e angústia no campo do trauma. E deve ser feito com muito cuidado para não traumatizar o paciente. Em alguns casos, as memórias do trauma ou lembranças podem ser confrontadas de uma só vez, enquanto que para outros indivíduos é preferível trabalhar o trauma gradualmente até ir ao trauma mais grave. Portanto, desta forma, usar técnicas de relaxamento e começando com stressores menos perturbadores ou através de desensibilização. O terapeuta trabalha com o paciente para determinar qual o método mais aconselhável e mais adequado, em particular naquele caso. Nas fobias, a terapia de exposição é usada em conjunto com exercícios ou imagens de relaxamento. Em conjunto com a aprendizagem de relaxamento, esta técnica de terapia expõe gradualmente os pacientes, ajudando-os a lidar com os seus medos. Expor alguém aos seus medos ou traumas anteriores, sem que o paciente primeiro aprenda as técnicas de enfrentamento e de acompanhamento, como relaxamento, pode provocar ao indivíduo de novo o trauma, induzido pelo próprio medo ou pela própria situação em si. Primeiramente, é necessário entender que há duas categorias de estratégias de enfrentamento, uma direcionada à emoção e a outra direcionada ao foco do problema. O foco na emoção significa a regulação emocional que a pessoa realiza diante de uma situação de stress, como por exemplo, a pessoa que geralmente fica muito ansiosa ao apresentar trabalhos escolares em público, mas encontrou uma estratégia para regular essa emoção, realizando um relaxamento com foco na respiração antes de apresentar os trabalhos. Já o foco no problema consiste em controlar ou alterar a relação pessoa-ambiente, que é a própria fonte de stress. Desta forma, as estratégias de enfrentamento podem ser direcionadas tanto para a fonte interna de stress quanto para a fonte externa de stress. Por exemplo, uma pessoa diagnosticada com dor crónica poderá focar a sua atenção em outras atividades e não pensar apenas na dor, que é a fonte interna, e ao mesmo tempo realizar exercício físico, que é a fonte externa. As estratégias de enfrentamento focadas na emoção e no problema são utilizadas em conjunto durante as situações stressoras. Logo, utilizamos-las de forma a facilitar ou impedir o processo de enfrentamento. Portanto, a terapia de exposição é tipicamente conduzida dentro de um relacionamento psicoterapêutico com um terapeuta treinado e habilitado, com bastante experiência nesta técnica, em conjunto com exercícios de enfrentamento relacionados. Para a semana, irei falar sobre as técnicas de relaxamento que podemos usar em conjunto e em complemento com esta terapia e que são muito usadas também na área do campo do medo, na área do campo do stress pós-traumático. Portanto, despeço-me e até para a semana. Um bem-ajam a todos. Até lá.